conduzidos por essa jovem senhora linda que está aqui do meu lado. Essa aqui é a Thaís. A gente está casado há 9 anos e alguma coisa. Em setembro a gente vai 10 anos de casado. Como vocês já viram, no primeiro dia a gente tem 2 filhos, o Tito e o Theo, 6 e 4 anos. E eu conheci a Thaís por meio do Palavra da Vida, então isso é bem legal. Em 2012, eu estava com uma aluna no meu primeiro ano e fui fazer estágio no TV Paraná, em Curitiba, no inverno lá, no acampamento do TV Paraná, em Curitiba. E eu falei para vocês uma parte, Thaís não sabe o que é isso, né? Mas eu falei que eu estava nessa fase aí, gostando da menina, achando que Deus ia estudar minha vida, papai. E aí a gente se conheceu lá no acampamento, a gente estava tocando a mesma banda e só amigos. Poucos meses depois eu tive a decepção que eu mencionei para vocês ontem, lá. E aí, no ano seguinte, a Thaís veio estar aqui no Palavra da Vida. Eu digo que ela tinha um monte de seminários no mundo inteiro para estudar. E ela decidiu estudar onde eu estava. Por quê? Meninos, vocês sabem o que ela veio fazer, certo? Ela veio vir atrás de mim, com certeza. Então, todos os seminários do mundo que ela podia vir, ela veio para cá no Palavra da Vida. E aí, em 2013, ela estava aqui, foi a primeira hora aqui, a gente já era amigo, a gente se conhecia um pouco mais, nos aproximamos e alguns meses depois a gente começou a conversar. Na época, no Palavra da Vida, tinha que falar com o professor, pedir a autorização do Papa para começar a conversar e por aí vai. Ainda é assim, né? Mandar ofício, e de 3 vias, com autorização em cartório e tal. E aí a gente começou a conversar, eu era do grupão do Helder nessa temporada, a Thaís era de um outro grupão, o Helder também nos acompanhou, já conhecia a Thaís no TV Paraná. A gente começou a se aproximar. No ano seguinte a gente começou a namorar, daí todos os documentos possíveis passaram por aprovações, né? Recebemos o visto para poder namorar. E aí a gente começou a namorar em fevereiro de 2014, e essa é a nossa história. E aí desde então estamos nessa aqui. A Thaís vai falar um pouquinho sobre essa questão de como esse assunto também entra na vida dela, acho que seria importante mencionar isso também, mas ouçam ela e eu vou estar por aqui, e a ideia é que ela conduza a conversa, e eu quero também fazer um alerta importante. Esse assunto não é um assunto só para meninas, tá bom? Então meninos, não desliguem, não viajem. Por quê? Importante. Primeiro, você menino vai namorar com uma menina. Vamos lá. Você menino tem uma mamãe, certo? Ou teve uma mamãe. Você menino tem amigas. Você menino talvez terá filhas. Você menino vive numa sociedade com mulheres. Você menino vai trabalhar num lugar que terão mulheres. Você menino relaciona-se com mulheres. Então esse assunto também é importante. E não só isso, porque esse assunto vai ensinar para a gente princípios bíblicos úteis para todas as áreas da nossa vida. Entendidos? Tendo dito isso, uma salva de palmas para a Thaís Urela. Gente, que legal estar aqui, muito legal estar aqui para conversar com vocês. 11 anos atrás era eu que estava sentada aí nessas cadeiras. É bem mais difícil estar do lado de cá do que do lado de lá. Mas é muito legal olhar para trás, ver tudo que Deus fez na nossa história, na nossa vida. Esse é um assunto que Deus tem trazido na minha vida para estudar, para ensinar. Eu gosto de ensinar mulheres, falar para mulheres. Então esse assunto tem que ser presente, né? Um breve resuminho para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Eu sou o João, mãe do Tito e Theo. Eu, antes de vir para o seminário, eu fiz arquitetura. Então eu cresci, comecei a me interessar, fui para a faculdade, como muitos de vocês acredito, ou já começaram ou ainda vão para a faculdade. Fiz uma faculdade e ali Deus me chamou e mudou toda a minha cabeça. Eu já no fim da faculdade eu estava muito inquieta para ir para o seminário. Eu gostava muito de trabalhar na igreja, servir na igreja. E aí fui para o seminário, fui para o acampamento, conheci o João. E ali Deus já estava mexendo comigo, mexendo no meu coração. No ano seguinte eu vim por causa de Jesus, tá, gente? Dá um lugar aí para o ego do João que eu sempre preciso quando eu conto essa história. E aqui Deus começou a trabalhar já esse assunto, né, de mulher, de ensinar para mulheres. E, na verdade, eu falo assim, eu não gosto muito de falar sobre feminismo. Eu gosto de falar sobre feminilidade bíblica. Só que falar para mulheres hoje não tem como não tocar no assunto feminismo. Porque eu acho que vocês sabem que está lastrado, né, em todos os campos. Vocês vão para a faculdade, vocês vão para o mercado de trabalho, vocês vão lidar com isso. Então, vocês, temendo a Deus, têm que dominar esse assunto, né? Tem que saber pelo menos o que responder.
o que falar. E, então, essa é a ideia, é ajudar vocês, principalmente mulheres e homens, a entender esse universo, essas dores, porque tem dores acontecendo. O feminismo está respondendo a gritos de socorro que são reais. Então, quando a gente se posiciona contra o feminismo, quando a gente responde biblicamente ao feminismo, a gente não está dizendo que não existe um problema. Existe um problema, existem muitos problemas, só que as respostas estão sendo dadas, elas não estão de acordo com a Bíblia. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom, gente? Eu tenho um livro nesse assunto, é esse daí, Empoderadas, Repensando a Nossa Fonte de Poder, esse é o nome do título. Esse livro começou aqui no seminário. Quando eu estava aqui no seminário, eu tinha um grupo de amigas e a gente começou um blog. Hoje não tem mais, porque cada uma casou, seguiu a vida, a gente não consegue mais manter. Mas por muitos anos a gente teve um blog chamado Conselhos para Meninas e a gente fazia muitas postagens. E aí, num determinado momento, surgiu uma ideia de escrever uma série Elas Vistas por Eles. Então a gente chamou alguns amigos para falarem sobre temas femininos. Como é que era para os meninos enxergarem alguns dos temas das mulheres. E um dos temas que a gente colocou foi roupa. Então você imagina, a gente escreveu um artigo de um menino falando sobre como as meninas se vestiam. O que vocês acham que deu esse artigo? Super bom, né? Todo mundo curtiu? Não. Nem tinha cancelamento ainda naquela época, mas a gente foi cancelada. A gente recebeu muita represália por causa desse artigo. E a gente viu, peraí, a gente precisa então lidar melhor. A gente cutucou a onça com uma vara curta, sem saber que a gente estava cutucando a onça. E aí a gente parou, não, vamos conversar melhor sobre esse assunto, vamos estudar melhor o feminismo. E aí a gente começou com uma série que foi muito boa, ao contrário do que a gente imaginava por causa da série anterior, foi muito legal. E aí, vamos transformar isso num livro? E aí virou este livro. Eu e mais uma amiga, nós escrevemos este livro. E a ideia é assim, ó, a gente falou em empoderado, porque eu acho que hoje falar de empoderamento é praticamente falar sobre feminismo, né? A ideia é justamente mudar o foco aqui. Eu não sei se você conhece alguma coisa sobre o feminismo, eu imagino que sim, mas o símbolo do feminismo é esse aqui, que é o símbolo da biologia para a mulher, com uma mãozinha aqui, certo? É isso aqui. A gente pegou, obrigada, gente, tá lindo, né? A gente inverteu esse símbolo para justamente dar a ideia que a gente quer. A gente, quando fala de servir a Deus, a gente fala de empoderamento, mas é um poder que vem de Deus, então por isso a cruz, para que a gente seja aquilo que Ele nos chamou a ser. Então essa é a ideia do livro, é inverter essa ideia de empoderamento, tá? Então o mundo vai dizer, a gente precisa se empoderar em nós mesmas, para que a gente não dependa de ninguém, para que a gente não precise de ninguém, as mulheres, né? E a nossa tese é justamente o contrário. Vamos olhar para a Bíblia? Vamos entender o que é uma questão de poder? O poder é o que vem de Deus em nós, para a gente ser o que Ele nos chamou a ser. Então essa é a base central do livro, tá bom? Eu não tenho o livro comigo, mas você pode procurar na internet, tá bom? Ele é de fácil acesso. Vamos lá, gente. O João já deu uma introdução aí, por que é importante a gente pensar sobre o feminismo. Eu sempre falo assim, ó, eu não sou uma antifeminista, eu não gosto desse termo antifeminista. Quando você fala anti, você está falando de uma coisa combativa, parece que eu sou contra as feministas. E eu acho que, eu olho hoje, né, depois da minha trajetória, eu olho com muito mais misericórdia para elas. Porque eu acho que elas estão tentando responder um problema do jeito que elas encontraram. Elas estão tentando responder um problema sem o temor a Deus. Então, eu olho e me compadeço. Quando eu estava na faculdade, no começo dos anos, eu lembro que eu tinha uma amiga que sonhava em casar. E ela falava assim, quando eu casar, eu quero cuidar do meu marido, eu quero cuidar dos meus filhos. Eu falava assim, pelo amor de Deus, 200 anos queimando sutiã para eu ouvir um negócio desse da menina na faculdade. E olha onde eu estou hoje, né? Eu falei aquilo e eu tenho certeza que se não fosse o meu amor por Deus, o meu temor por Deus e pela palavra, eu seria uma feminista. Então eu me compadeço em muitos aspectos. Porque eu entendo essas dores, só que eu também entendi que quando a gente olha para a vida numa perspectiva cristã, através da palavra de Deus, a gente responde diferente os problemas que as pessoas estão lendo por aí, tá bom? Então a gente precisa falar porque o feminismo está fazendo parte do nosso dia a dia. Você sabia, mulheres e até homens, se você pensa em se casar e você pensa assim, não quero ter filho aí pelos 2, 3 primeiros anos, quero curtir o casamento, quero viajar, quero esperar para ter filho. Você sabia que isso tem a ver com o feminismo? Se você, menina, se eu pedisse aqui para todo mundo agora, gente, vamos fazer a turma lá fora, vamos fazer uma roda, vamos pegar
vem, pega 10 cadeiras e fala assim, deixa que eu levo. Não preciso dos meninos para fazer isso porque eu consigo. Vocês sabiam que isso tem a ver com feminismo? Se você ouviu, como eu ouvi muitas vezes, vai trabalhar, vai ter uma profissão para você não depender do seu marido para comprar calcinha. Isso tem a ver com feminismo. Então, o feminismo está ao nosso redor, a gente precisa falar disso. E mais do que lá fora, que a gente já espera que a gente vai encontrar esse tipo de pensamento, ele tem se desdobrado para dentro da igreja. O movimento feminista ele já não é mais um movimento fechado em si. As ideias dele já extrapolaram o movimento e eles estão se tornando cultura. E para mim esse é o maior alerta vermelho. Para você que está aqui, e se você está aqui, eu acho que você ama Jesus, meu alerta é para você. Menina, mulher que ama Jesus, que está vivendo nesse mundão aí, mas que talvez já esteja contaminada por essas ideias e não esteja se dando conta disso. Então a gente precisa falar sobre feminismo. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, gente. Quando eu falo feminismo, quando você escuta a palavra feminismo, o que vem à sua mente? Vamos lá, pode falar sem medo. Manifestação. Uau. Vamos lá. Manifestação da coisa particular. O que mais? Direito às mulheres? Luta. Direitos. Vamos lá. O que mais? Militância. Aqui já tem. Tá, vou deixar aqui a militância. Tá? O que mais? Vamos lá. Independência. Cabelo verde. Cabelo verde. O que mais? Vai lá. O que mais? Igualdade. Vamos lá. O que são assuntos que a gente relaciona normalmente? Igualdade. O que mais? Independência. Independência. Trabalho. Independência. Vou por aqui. Jornada de trabalho? Foi isso? Beleza. Alguém quer acrescentar? Alguém quer acrescentar? Tá, gente, vamos lá. Eu quero trazer... Tudo isso aqui tá certo, tá? Tudo isso, quando a gente fala de feminismo, realmente tem a ver com isso. Mas eu quero trazer uma ideia diferente para vocês aqui. Um pouquinho antes da gente chegar aqui, quero dizer para vocês que o feminismo é uma visão de mundo. O feminismo é uma forma de ler a realidade. Ele é uma lente que eu posso colocar ou tirar, tá? É uma lente que eu coloco e através dela eu leio a realidade. E aí, para explicar isso para vocês, eu queria começar contando 3 histórias. Vamos lá, vamos ver se você reconhece algumas dessas histórias. Primeiro, a Ana Luísa e seu emprego dos sonhos. Quem que é a Ana Luísa? A Ana Luísa é uma menina que nasceu numa favela, uma comunidade carente, uma família super simples, a mãe solteira, mãe solo, o marido foi embora, irmã de 5 filhos. Com 14 anos, a Ana Luísa precisou começar a trabalhar, porque ela precisava ajudar em casa, então ela estudava e trabalhava. Quando ela fez 18 anos, ela passou no vestibular, numa faculdade particular, naquilo que ela conseguia passar, trabalhava em 2 empregos para conseguir pagar a faculdade. A Ana Luísa se formou e começou a trabalhar. Entrou numa empresa super boa, a Ana Luísa era super esforçada. E conseguiu um cargo legal. Era uma empresa com plano de carreira, então à medida que os anos vão passando, você vai, em tese, você vai subir. A Ana Luísa começou com outros homens. E foi passando o ano, ela viu esses homens que não se dedicavam tanto quanto ela serem promovidos, e ela não. Mais ano, mais um homem promovido, e ela não. E ela sabia que ela se dedicava muito mais do que esses homens. Mais ano, e a Ana Luísa não era promovida. O chefe dela vivia elogiando, falando, continua assim, um dia você vai chegar lá. Mas nada da promoção da Ana Luísa. O que você falaria para a Ana Luísa? Vamos lá, a história da Raquel. A Raquel era uma menininha linda, alegre, simpática. Brincava, amava brincar com seu pai e com sua mãe, até que um dia seus pais se separaram. Ela foi embora, ela não tinha mais muito contato com o pai, e a mãe dela, desesperada por não querer ficar sozinha, se casou com o primeiro namorado que conseguiu. Trouxe o namorado para dentro de casa, e a Raquel, ela não gostava muito do jeito que esse namorado olhava para ela. Marido agora, né, que a mãe casou.
E ela se sentia desconfortável, e era um olhar torto aqui, olhar torto ali, até que começaram alguns pesadelos. A Raquel começou a sonhar que esse homem entrava no quarto dela à noite. Mas ela falava, não, isso é só um sonho, é porque eu me sinto desconfortável, porque eu não gosto muito da presença dele. Mas esses pesadelos começaram a piorar. E um dia ela entendeu que esses pesadelos não eram só pesadelos, eram realidade. Esse homem abusava dela. E por anos ele abusou dela. E a mãe dela não via nada. Até que um dia a Raquel decidiu ter coragem, contar para a mãe dela. E sabe o que a mãe dela fez? Não acreditou. A mãe dela disse que a própria filha não queria a felicidade da mãe e que ela estava fazendo aquilo para destruir o casamento dela. Porque ela não queria ver a mãe feliz. A Raquel saiu de casa, seguiu a vida, não tem contato com a mãe, tem muita dificuldade de confiar nas pessoas. E aí? O que você falaria para a Raquel? E tem a história da Soraya e o seu conto de fadas. A Soraya é casada há 10 anos com um homem muito difícil. A Soraya não consegue ter filhos e esse marido fala para ela que o ventre dela é podre. E é por isso que eles não conseguem ter filhos. Ele controla o jeito que ela se veste, ele controla os amigos, ele controla as saídas dela de casa. Ele não deixa ela trabalhar porque ele diz que os outros homens vão ficar olhando para ela. Ela tem vergonha de contar tudo para a família, mas aquilo que ela fala, a família fala assim, casamento é difícil mesmo. Continua, porque mulher divorciada é muito difícil. Esse marido, de vez em quando bate na Soraya, mas depois se arrepende, fala que bateu nela porque ela obrigou, porque ela tirou ele do sério, traz um presente e tudo fica por baixo dos panos. O que você falaria para a Soraya? Gente, o que essas histórias geram no coração de vocês? Muita raiva, não é? Traz um nó no estômago, me traz um negócio, eu tenho que ir lá tirar a Raquel desse lugar. Eu preciso fazer alguma coisa pela Soraya. São gritos de socorro reais. São histórias com as quais a gente lida, e eu tenho certeza que histórias semelhantes estão perto de cada um de vocês. São histórias com as quais a gente lida. Então, existem gritos de socorro de mulheres reais, de dores reais. Mas a forma de olhar para essas histórias pode ser diferente. Como que o feminismo olha para isso? O feminismo vai olhar para essas histórias e vai falar, a culpa é do homem, a culpa é da sociedade machista opressora, a culpa é do patriarcado que se tornou estrutural e ao longo da história vem oprimindo as mulheres e denegrindo as mulheres. E qual que é a solução? Qual que é a solução então para o feminismo? O empoderamento da mulher. Se ela se empoderar, se ela buscar nela mesma os recursos que ela precisa para não depender mais de homem, isso é uma redenção para as mulheres. É assim que o feminismo enxerga. Mas será que é assim que o Evangelho enxerga? Como é que o Evangelho enxerga essa história, gente? O Evangelho vai olhar e vai dizer, existe um grande problema, que é o pecado. O pecado corrompeu o coração tanto de homens quanto mulheres. Mulheres também cometem atrocidades. Mulheres também cometem abusos e abusos sexuais. Mulheres também aliciam crianças. Então, não é uma questão de gênero. Não é o gênero masculino que foi corrompido. O Evangelho vai olhar para a humanidade e vai dizer, a humanidade está corrompida. É desesperadora a situação da humanidade. E qual que é a única redenção possível, então? Jesus Cristo. É só Jesus que pode transformar corações. Para que através de corações transformados, a gente mude então a sociedade. A gente mude o mundo que a gente vive. A gente mude essas histórias que a gente está ouvindo. Vocês percebem que são formas diferentes de olhar para o mesmo problema? E quando a gente está falando de maneiras diferentes de olhar para um problema, para uma situação, a gente está falando de cosmovisão. Vocês já ouviram esse termo? Sim. Cosmovisão é a sua visão de mundo. Como eu estou falando aqui. Toda e qualquer ideologia é uma forma de enxergar o mundo. É uma lente que você coloca e através dessa lente você vai desenvolver seus valores. É algo anterior aos seus próprios valores. É anterior aos seus pensamentos. E todo mundo tem uma cosmovisão. Só que às vezes a gente não se dá conta disso. Às vezes a gente cresceu e aprendeu a ler de uma forma e a gente nem percebeu que a gente aprendeu a ler dessa forma. Só que, gente, a Bíblia também é uma cosmovisão. E nem sempre a gente enxerga que essas maneiras diferentes de interpretar a vida são conflitantes. O que é uma cosmovisão, então? A cosmovisão, ela tenta interpretar a realidade e responder essas perguntas, tá bom? Como é que a vida deveria ser?
Então a gente cria uma realidade. Então o feminismo, o que o feminismo pensa? O mundo deveria ser um mundo justo, igual para homens e mulheres. Deveria haver igualdade entre homens e mulheres e ser justo para todo mundo. Qual que é o problema do feminismo? Os homens, o patriarcado, a sociedade estrutural que tenta impor que as mulheres se comportem em determinado momento e que impõe que os homens se comportem como dominadores. Tá? E qual que é a solução, então? O empoderamento. O Evangelho, a Bíblia, também é uma cosmovisão. Só que a gente vai usar outras palavrinhas para a mesma coisa. O que deveria ser, a gente chama de criação. Como Deus criou homem e mulher para ser? Para que vivessem em justiça, em igualdade, em harmonia. Diferentes, mas vivendo em harmonia. Diferentes, mas se complementando. E não só em termos de casamento, em termos de sociedade. Essa é a criação de Deus. Foi isso que Deus criou. Qual que é o grande problema? A queda, o pecado. O pecado desafinou, destoou, distorceu esse lindo plano, esse plano perfeito que Deus tinha. Então, qual que é a solução? A redenção. Então, Cristo está restaurando todas as coisas. Em Cristo nós temos, né, o resgate daquilo que nós fomos criados para ser. Vocês entendem que não tem como conciliar as duas visões? Ou vocês acham que dá para conciliar? Silêncio. Dá ou não dá? Qualquer proposta de redenção que esteja a parte de Cristo, ela vai ser eficaz? Não. Esse é o problema com as ideologias. Elas sempre vão propor uma redenção que não tem a ver com a redenção que nós temos em Jesus Cristo. Tá? E o feminismo é isso. É essa ideologia que está propondo uma visão de mundo, uma redenção para o mundo que a gente sabe que não vai se sustentar. Mas, gente, esse problema não é um problema de hoje. Esse problema começou em Gênesis. Esse problema começou lá na queda. O que aconteceu lá em Gênesis 3? O que aconteceu lá? Como que foi a queda? Serpente. Isso. Então eles desobedeceram, Deus falou que tinha só uma árvore que não podia ser tocada, o fruto não poderia ser comido. Eles comeram desse fruto, então houve a queda, né? Deus criou homens e mulheres, isso é muito importante vocês terem em mente, tá? Deixa eu apagar aqui. Homens e mulheres foram criados iguais, tá? Vou pôr aqui, ó. Criação. Homem e mulher. E mulher. Aqui, ó. Iguais, tá? Foram criados iguais. Em dignidade e valor. Nós temos o mesmo valor de dignidade e valor. Diferentes em função. A gente já vê aqui, isso aqui na criação, tá? Adão foi criado emocionalmente, fisicamente, de modo a privilegiar o trabalho braçal. A mulher foi criada emocional e fisicamente, de modo a privilegiar as novas gerações, o cuidado com as novas gerações e até o gerar, tá? Isso quer dizer que um não tem a ver com a função do outro? Não. Quer dizer que, prioritariamente, Deus privilegiou um com características que facilitam uma função. Prioritariamente, Deus capacitou outro com a outra função, mas essas funções se complementam. E um pode e deve ajudar o outro nessas funções. Isso também é visto na hora da queda. No momento em que houve a queda, quem lembra qual que foi a maldição ou a consequência que Deus falou para o homem? O trabalho da terra agora passaria a ser árduo, difícil, com suor, com muito esforço. E qual que foi a consequência para a mulher? As dores de parto. Isso, que é o que a gente vai conversar agora. E essas dores de parto não apenas no gerar, mas também tem a ver com a criação de filhos. A partir de então, a criação dos filhos também estava corrompida e seria muito difícil por causa do pecado. E aí, quando Deus está falando com a Eva, ele também fala essa frase aqui. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Isso aqui é consequência do pecado. Isso aqui é a expressão da desarmonia que o pecado trouxe para aquilo que Deus criou perfeito.
Bíblia traduzem assim, ela pode ser traduzida como contra. E aí faz um pouco mais sentido pra gente. O seu desejo será contra o seu marido. O que isso quer dizer na prática pra gente, gente? Que mesmo que você se case, mulher, né? Você ama o seu marido, você sonhou com esse dia, você se apaixonou, você casou com alguém que ama a Deus, você ama a Deus, vocês querem construir uma família linda. Isso é possível, isso é real. Mas mesmo assim, mesmo nessa situação, você, mulher, vai encontrar no seu coração impulsos naturais que vão te levar na direção contrária ao seu marido. Você vai naturalmente, esse é o homem carnal, essa é a carne que habita em nós, você vai querer se opor a ele, ir contra, competir com ele, querer ser melhor do que ele. Isso é consequência do pecado. E continua, ele fala aqui, e o seu marido te dominará. Consequência do pecado. Por causa do pecado, mesmo que o marido ame a sua esposa e deseje cuidar dela e viver tudo que a Bíblia propõe pra gente como uma família para Deus, você, homem, vai encontrar no seu coração impulsos naturais que vão te levar nessa direção de dominar a sua esposa. Até quando o homem é folgado, omisso, isso também tem a ver com dominação, porque na verdade ele está fazendo com que a mulher, a esposa, faça o que ele deveria fazer. Então é um desdobramento de dominação. Esses impulsos naturais estão em nós por causa do pecado. Isso é a realidade da queda em nós. Isso está presente no nosso coração. Então, quando eu olho para esse trecho da palavra de Deus, eu vejo que o machismo e o feminismo já começaram aqui. Não como um movimento, óbvio, né? Não com uma nomenclatura, uma definição, mas esse impulso carnal, esse impulso natural, esse impulso pecaminoso, que hoje, ao longo da história, se desdobrou em machismo e feminismo, começou aqui. Começou em Gênesis 3, no momento em que o pecado distorceu tudo, corrompeu tudo, quebrou e tocou tudo aquilo que Deus criou perfeito. Então a gente está lidando com um problema que não é novo, é um problema muito antigo. E quando a gente entende essas coisas, a nossa visão muda, o nosso entendimento muda sobre tudo, sobre a nossa realidade. E até aqui, gente, está fazendo sentido para vocês? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? E aí a gente está acostumado a olhar para esses textos e pensar em casamento, né? Mas esse texto está falando de casamento porque é a unidade familiar que Deus criou nesse primeiro momento. Mas essa realidade, ela extrapola os limites do casamento. Ela passa para a sociedade, tá? Então, é o relacionamento entre homem e mulher, não necessariamente casados, tá? Deus criou homens e mulheres para que eles se complementassem em suas habilidades, em seus dons, em suas características de sexualidade também. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando só do ato sexual, a gente está falando Deus me fez mulher, Deus te fez homem, que isso também é sexualidade. Ao criar a sexualidade tanto do homem quanto da mulher, Deus criou, né, nos criou para uma harmonia, para que a gente vivesse em harmonia e construísse uma sociedade justa, né, que refletisse o caráter santo de Deus. E isso também foi quebrado aqui, nesse momento. Tá bom? Então, só para a gente entender onde começou, de onde viemos. Feminismo é uma visão de mundo, é uma maneira de interpretar a realidade. E essa quebra de realidade não começou aqui, não começou com o movimento feminista lá nos anos 20, anos 60, ela é muito mais antiga. A gente está vivendo hoje os desdobramentos de tudo isso. Perguntas? Alguém quer fazer alguma colocação? Sim? Não? Então tá bom. Seguimos. Vou agora passar um breve resumo do movimento em si, tá bom? Então a gente já entendeu que é uma forma de interpretar a realidade, a gente já entendeu que é um problema que não começou agora, não é um problema moderno. Então agora a gente vai olhar para o que o feminismo interpreta. Como que é essa visão do feminismo sobre a realidade? Como que elas distorcem? E aí eu realmente acho que as feministas, de novo, eu acompanho muitas mulheres que se posicionam contra o feminismo. E às vezes tem um clima muito hostil, né? um clima combativo. De, elas são mau caráter. E eu acredito que tenham muitas que sejam. Tem muita questão política envolvida. Não é a nossa aula hoje, a gente não vai falar sobre política. A nossa perspectiva dessa aula é cristã, totalmente cristã. Mas eu realmente acho que tem mulheres que estão ali sinceramente erradas. Porque elas colocaram essa lente, porque hoje o feminismo é a lente pela qual elas interpretam a realidade, elas vão olhar para tudo isso aqui e elas vão ler de um jeito enviesado. Elas vão ler do jeito delas.
Gente, é um breve panorama, tá? O movimento é muito maior. Eu peguei aqui principais nomes, principais ideias que estão sendo debatidas e trabalhadas aí no movimento. Então, primeira onda, mais ou menos fim dos anos 1800 ali, comecinho 1900, 1920, aqui, tá? Voltando um pouquinho na história. O principal nome desse período foi Elizabeth Stanton, talvez você já tenha ouvido falar. E quais que são as pautas? A principal, que a gente mais escuta, é a questão do voto, é o movimento das sufragistas. Então, as mulheres se reuniram e fizeram força porque elas queriam votar. Então, o que contam pra gente? O movimento machista, o patriarcado, oprimia as mulheres e não deixava elas votarem, certo? É isso que a gente escuta, né? Beleza. Leis do casamento. Qual era o problema com as leis do casamento? A propriedade de uma mulher, se ela se casasse, passava para o nome do marido. Mulheres não podiam ter riqueza nem fortuna. Sempre ia para o marido. E aí, o que isso gera hoje, né? Como é que ouvir isso nos tempos modernos? Parece justo? É justo que você tem lá seu dinheiro, a herança que seu pai te deixou. Quando você casou, a sua fortuna agora vai para o nome do seu marido. Você acha justo? É justo? Não vou ter fala baixo, não deixa ninguém te reconhecer. Não, de verdade, gente, é justo. Passou pro nome do meu marido. Eu não tenho mais nada. É justo, quer dizer justiça? Calma, eu tô cutucando. Não parece justo, certo? Tá? Não é? Vamos lá. Estruturas eclesiásticas. Elas começaram a queixar por que só tem pastor homem. Só o padre é só homem. Por que o clero, ainda tinha muita ideia de clero aqui, é só homem, tá? Questão, aqui essas pautas começaram, elas ficaram mais fortes no movimento dos anos 60, tá? Mas acesso à universidade, igualdade de gêneros. Diga, pergunta. Sobre a lei do casamento, também contava com a parte de divórcio, só os homens poderiam se divorciar também. Só, e tinha que ter um bom motivo, não podia ser por qualquer motivo. Beleza, isso é o que o feminismo falou pra nós, tá? Se não fosse o feminismo, você não ia pra faculdade. Se não fosse o feminismo, você não ia poder trabalhar. É isso que conta pra gente, certo? Se não fosse feminismo, você não podia usar calça. É isso que a gente escuta. Eu ouvi muito isso. Fala. É muito engraçado, porque eu li um livro e aí elas falam que o voto veio por conta delas. E nesse livro que eu li, eu aprendi que a Celina Guimarães Viana, no tempo de 1890 e 1922, foi uma professora brasileira, foi a primeira eleitora que tem registro no Brasil. Só que ela só foi eleitora porque o marido dela deixou o sistema e fez com que ela votasse. Então, eu acho que isso é muito incrível também, porque assim, quando a gente não tem uma teologia boa e firme, a gente sempre vai usar com que as nossas dores sejam o pressuposto para começar. Exato. Mas a partir do momento que é Cristo e essa visão está equilibrada, não precisa ser assim. E também tem a questão da primeira clínica de aborto nos Estados Unidos, que foi uma tal de Margaret Sanger. Isso, vamos falar dela. E aí todo mundo fala que, nossa, ela criou o aborto porque meu corpo, minhas regras e tudo mais. Só que se você for olhar mais a fundo, essa fundadora da primeira clínica de aborto, ela fundou no Brooklyn, que era de maior parte era negra, e ela tinha relação com tudo. E com Hitler, amiguinha. Então, olha como que é importante a gente, tipo assim, ir mais a fundo, de pegar o que está em aula, falar, nossa, porque não é assim também. E esses extremos não são bons. Uma vez eu li um livro também, que é Ela, a Imagem dele, e foi incrível, porque ela foi muito nessa linha sua, que é assim, nem a feminilidade é separada, que a igreja entende, que é tipo assim, você tem que ser a mulher, e aí se resume só através do 31, usar uma você não pode colocar um corpo, não pode, você tem que ter um padrão, senão é que Deus colocou, mas nem o feminismo. Então, um cristão verdadeiro, ele caminha em sobriedade. E ela fala, né, que quando a gente não tem uma boa teologia, a gente abraça qualquer ideologia para nos representar. E tem muito achismo e pouca exposição bíblica, cristocêntrica sobre isso, e a gente não precisa de uma ideologia feminista para lutar contra o mal. A própria teologia, da maneira certa, que você está explicando pra gente, ela já vai fazer esse trabalho. Faz esse trabalho. Então é muito legal quando a gente coloca a Bíblia, que ela é a resposta. A gente acha que o machismo, o feminismo foi criado por agora, dessas mulheres que nos representavam, mas não, ele surgiu lá em Gênesis 3:16, e Deus já tinha a solução para isso, quando já estava falando sobre Jesus.
ia vir e ia resolver isso. Então, a solução não é as minhas dores, é Cristo, ele resolve. Isso aí, a Mavi acabou a aula, gente. Obrigada, obrigada. Não, muito bom, Mavi, é isso mesmo, tá? Tem a ver, então, com a forma que elas interpretaram. E isso que ela falou das dores, você vê em todas as principais proponentes do movimento. O movimento, ele não é uma coisa vaga de ideias. Ele tem mulheres que estão por trás pensando e escrevendo propostas literárias que embasaram todo o movimento. E aí, quando você vai olhar para a vida dessas mulheres, você vai ver, elas transformaram suas dores em lutas sociais. Elas transformaram as suas dores em causas de vida e levaram muitas mulheres juntas. Então, gente, eu contei aqui um pouquinho de como o feminismo conta pra gente a história. Mas eu vou explicar pra vocês como era na verdade. É verdade que as mulheres não votavam. Mas quem que votava nessa época? Era só os homens? Não. Eram os homens que prestavam serviço militar. O voto era entendido como um direito daqueles que cumpriam o seu dever quanto à defesa do país, tá? Era um privilégio de quem servia militarmente. Ou seja, quem não era militar não podia votar. Quem era pobre não podia votar. Negros não podiam votar. Escravos, ainda tinha resquícios, né? Pessoas muito pobres, não podiam votar. Então vocês entendem que o problema é muito maior do que simplesmente dizer as mulheres não votavam? Era uma questão, primeiro que era uma questão de dever para quem cumpria era um privilégio para quem cumpria um dever militar. E estava segregando, estava excluindo uma parcela muito maior. Então, é justo que todo mundo vote? Claro que é justo. Só que a forma com que elas contam pra gente o problema é errado porque elas estão enviesadas. Elas têm uma lente que contamina toda a leitura que elas fazem da realidade, tá bom? Então, não era uma questão de machismo estrutural e opressão contra as mulheres. Era uma questão muito maior de entendimento ali de dever e justiça e muito maior, então, de injustiça social. Porque também tinha outras pessoas, outras parcelas da população que eram excluídas e também não votavam, tá? Questão das leis do casamento. Gente, o casamento era visto como uma proteção para a mulher. A ponto de, se a mulher cometesse um crime, sabe quem ia ser preso? O marido, tá? Então, assim, beleza, não é justo que a fortuna da mulher passe para o homem, mas não era uma questão de opressão, era uma questão de cuidado. Diante da lei, a mulher era totalmente respaldada pela figura do marido. Era isso que acontecia ali. Então, vocês entendem que a mesma coisa pode ser interpretada de formas diferentes? De acordo com a lente, com a cosmovisão, com a leitura de mundo que você assume? Estruturas eclesiásticas, a gente ainda lida com esses questionamentos. Por que é só homem? Por que a Elizabeth questionava muito? A Bíblia coloca a mulher como a precursora do pecado, aquela que trouxe a maldição sobre a humanidade. E, gente, eu realmente acredito que muitas igrejas pregaram assim, e até, né, que o machismo também esteve presente na igreja. A gente não está aqui defendendo ninguém, a gente não tem mocinhos nessa história. Mas a própria Bíblia, lá no Novo Testamento, vai dizer, por um só, nossa mulher ou um só homem entrou no pecado no mundo? Um só homem. Então, a responsabilização do pecado, ele é sobre o homem, porque o homem faltou com seu papel de liderança, com seu papel de estar ali ao lado da sua mulher, cuidando da sua mulher. Então, ela tinha uma leitura enviesada, e eu acredito que neste momento aqui também, o contato com o cristianismo que ela teve foi um cristianismo contaminado, distorcido. Tá? Gente, mulheres tinham acesso às universidades, tá? O maior precursor para que as pessoas tivessem acesso à educação foi a igreja. O movimento da reforma começou a ensinar as pessoas a lerem e escrever para que elas pudessem ler a Bíblia. Isso é a coisa mais linda. E é um fato que fica tão perdido no meio da nossa bagunça de hoje, que o feminismo vai dizer que a mulher só tem acesso à educação por causa do movimento. E não é verdade. Até a Idade Média, era só o clero que estudava. Então, pobres não estudavam, homens e mulheres não estudavam, era só os padres, as freiras, para estudar a Bíblia, para ensinar o povo. No momento da reforma, então, isso se quebrou e começaram a existir escolas ao lado de igrejas. As grandes universidades americanas, como Yale, Harvard, elas começaram com igreja. Elas eram igrejas que abriram uma portinha do lado e falaram, vem galera, entra aí que a gente vai aprender a ler. Vamos aprender a ler para ler a Bíblia. E assim, o estudo começou a ser divulgado, acessível a todas as pessoas pobres, as mulheres que também não tinham acesso à educação.
Então, de novo, não é uma questão de opressão. Aí a gente tem todo o movimento ali, até a Revolução Industrial, era tudo muito na casa. E todo mundo trabalhava, todo mundo plantava, todo mundo colhia. O trabalho era de todo mundo. Aí a Revolução Industrial, os homens saem de casa, as mulheres ficam em casa. As mulheres não queriam ir trabalhar. Tinha emprego para as mulheres, mas era um emprego totalmente inóspito, nas fábricas, com jornadas longas de trabalho. As mulheres não queriam ir trabalhar. Então não é isso que contam pra gente, tá? Aí, quando a gente vê ali o movimento da Primeira e da Segunda Guerra, vocês conhecem aquele desenho da Rose, a arrebitadeira, que é aquela mulher aqui? Símbolo do feminismo. Isso, na verdade, era uma propaganda para tentar convencer as mulheres de irem trabalhar, porque elas não queriam ir trabalhar. Aí, na guerra, quando os homens foram para a guerra, as empresas, as indústrias precisavam continuar funcionando. E o que eles fizeram? Tentaram convencer as mulheres a ir trabalhar. Elas foram. Assim que os homens voltaram da guerra, as mulheres voltaram para casa. Elas não queriam ir trabalhar. Então, você entende que a história é contada para nós de forma pesada? Pessoal não queriam trabalhar, então ficaram lugar. Por que o quê? Por isso elas não queriam trabalhar, então por que eles estavam fazendo negócio? Então, aí a gente está nos anos 20 aqui, tá? A gente tem um novo movimento nos anos 60, que aí tem mais a ver com a igualdade. A gente vai chegar lá, vou te responder, tá bom? O nome desse momento, então, é Elizabeth Stanton. Ela fez uma convenção lá, e aí juntou algumas pessoas, inclusive homens, e começou a requerer esses direitos, dizendo: nós somos mortas diante da lei, vocês nos fizeram mortas, vocês nos ignoraram. Tudo isso acontecendo aqui. E ela escreveu uma Bíblia da Mulher, que é uma Bíblia que ela mesma reescreveu, reinterpretando, de acordo com vozes da cabeça dela, todos os textos que na cabeça dela depreciavam a mulher. É uma Bíblia, você tem acesso a trechos dele na internet, é bem assustador o que ela escreveu ali. Quando ela lançou esse livro aqui, muitas mulheres que estavam acompanhando ela por conta desses direitos aqui abandonaram, tá? Teve muita trajetória dela que foi sozinha. Beleza, um grande resumo da primeira onda. A segunda, agora a gente tem um movimento mais consolidado, tá bom? Libertação dos papéis de esposa e de mãe. Então, o nome mais famoso é a Beth Friedan. Ela escreveu A Mística Feminina e ela falou sobre o tédio da mulher. Nesse momento aqui, a situação industrial já melhorou, as condições de emprego melhoraram. Foi aqui que as mulheres começaram a olhar para os maridos trabalhando e pensaram: nossa, também quero. Elas começaram a se entediar porque agora tinha máquina de lavar, agora tinha muito mais recurso, elas não precisavam gastar mais tanto tempo dentro de casa. Elas começaram a ficar ociosas, e a Beth Friedan enxergou nisso uma prisão, porque ela queria sair daquela situação. Ela tinha, se eu não me engano, 7 filhos, ela tinha muitos filhos. E ela queria sair daquela situação, então ela trouxe uma dor, que se transformou na dor de muitas mulheres, e começou esse movimento de tirar a mulher de casa para ir para o mercado de trabalho. Foi aqui que começou, tá bom? Então elas começaram a ler casamento e filhos como prisão, como coisas que aprisionavam, que diminuíam a mulher. Teve um movimento, o darwinismo social, que como teoria começou nesse momento. Teve algumas pessoas que trouxeram isso para a realidade também das mulheres. As mulheres emburreceram, deixaram de evoluir porque ficaram dentro de casa. Então houve todo um movimento para tirar a mulher de dentro de casa aqui, mas sempre batendo muito no casamento, batendo muito na maternidade, tá? O divórcio sem culpa, que ela mencionou, aqui você podia se divorciar por qualquer motivo. Não quero mais, quero me divorciar. O que em algumas situações extremas é uma coisa boa, porque a gente sabe que houveram abusos reais e pesados, mas de certa forma isso aqui popularizou o divórcio. Então muito mais mulheres se divorciaram e muitos casamentos se desfizeram e as mulheres saíram desse ambiente familiar e a gente sabe as consequências disso. Foi aqui que começou o aborto, porque a mulher precisava ser esse espírito livre, não precisava ser aprisionada à condição de gerar uma vida. E aí o cristianismo ficou machista, piorou ainda essa visão sobre o cristianismo, porque é nesse lugar que a gente vê a valorização da família, do seio familiar, da mãe, do pai, dos filhos. Então isso aqui foi totalmente denegrido por elas, e aqui elas começaram a lutar contra a objetificação sexual da mulher, tá? Essa aqui falou aí do tédio feminino, mas essa aqui, gente, essa aqui é um monstro vestido de saia. Simone de Beauvoir, pode procurar, uma francesa, essa aqui é americana, essa é francesa. Escreveu esse livro aqui, O Segundo Sexo.
A Simone odiava ser mulher, tá? Ela era, acho que a quinta, sexta filha de muitas mulheres. O pai queria que ela fosse homem, ela não era homem. Então ela já cresceu com essa ideia de que queria ser homem. Ela era amante do Sartre, filósofo Sartre. Ela aliciava menores para ter relação com eles. Ela mesma tinha relações com essas menores, com essas meninas. Era uma situação muito feia, muito suja de vida. E ela propôs muita coisa, dizendo que ser mulher, ela odiava ser mulher, ela odiava menstruar, ela odiava ter um útero. Então ela trouxe uma raiva sobre o ser mulher, e essa ideia do segundo sexo é que ser mulher seria esse sexo secundário. O masculino é o sexo primeiro, o mais importante, e a mulher é o sexo secundário, então a mulher tinha que se desvencilhar de tudo que tornava ela mais fraca e mais vulnerável do que os homens. Esta mulher aqui falou: você não nasce mulher, você se torna mulher. Já ouviram essa frase? O que traz essa ideia, essa frase? De que ser mulher é uma construção social, algo que alguém impôs sobre você. Não é porque você nasceu mulher que você tem que ser mulher. Você foi ensinada a agir como uma mulher. Então aqui começa a ideia seminal ali da ideologia de gênero. Começa a se questionar papéis, e dos papéis se passa muito rápido a se questionar gêneros. É por isso também que o feminismo é um movimento muito próximo do LGBT. Porque uma vez que você começa a questionar papéis, o passo para você questionar gênero é muito próximo. Tá? Então aqui eu acho que já fica mais visível as ideias que vão contra uma cosmovisão cristã, um entendimento cristão da vida. Tá? Segunda onda. Terceira onda. Sim, estou olhando o horário. Terceira onda, começou então a revolução sexual. A proposta aqui é que o sexo é a libertação do ser humano, tá? A moralidade cristã seria o que nos aprisiona, e a liberação sexual, então, é o que realmente traz esse poder da mulher, o poder sexual da mulher, que é o poder que ela tem de domínio sobre o homem. Isso aqui, terceira onda. O principal nome foi o nome que a Mavi falou, Margaret Sanger. Ela viveu lá em 1920, mas foi aqui na terceira onda, anos 80, 90, em que as ideias dela culminaram, tá? Foi ela que desenvolveu, ou ajudou lá nas pesquisas para desenvolver a pílula anticoncepcional. A ideia da pílula é que a mulher estivesse livre para viver a sexualidade do jeito que ela bem entendesse. Então, não que necessariamente a pílula seja uma coisa ruim, mas o meio que ela foi criada, é importante a gente entender o propósito, o meio que ela foi criada, tá? E ela defendia uma higienização da humanidade. O que é isso? Matar deficientes, matar pessoas incapazes, classes baixas. Esse planejamento familiar que se fala muito por aí, foi ela que começou nos bairros pobres de Nova York, com segundas e terceiras intenções. Tá? Estamos terminando. Para finalizar, a quarta onda é a que a gente está vivendo hoje, que é a era das redes sociais. Movimentos anti-estupro, que é um bom movimento, mas quando a gente fala de estupro de meninos, o movimento se cala. Então ele é um movimento totalmente parcial. E a questão de cargos e salários iguais, tá? Hoje a gente tem lei, tá? Empresas podem ser denunciadas se você tiver homens e mulheres no mesmo cargo com salários diferentes. E a estatística que passam para você, porque muita gente vai falar também, e ainda hoje a gente vê que o salário dos homens é maior do que das mulheres, na média. Mas por quê, gente? Muitas mulheres, eu sou uma dessas, escolhem trabalhar meio período porque querem ficar com os filhos em casa. E muitos homens estão em profissões de risco, base de petróleo, mergulho profundo. Nenhuma mulher quer esse tipo de emprego. E os homens têm compensação salarial por causa de empregos de risco. Então, quando você pega uma estatística e faz a soma de todos os salários dos homens e divide, de todas as mulheres e divide, logicamente, você vai ter uma disparidade, mas tem uma explicação. Tá bom? Então, gente, o meu ponto é aqui, cuidado. A história está sendo contada para vocês com uma visão de mundo, com uma lente. Tá bom? E a gente tem que estar atento para isso. Último slide desse período. 2 Coríntios 10, de 3 a 5, que diz assim: pois embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais fortalezas? Nós destruímos argumentos, nós destruímos pretensão, para as pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus, e levamos nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Evangelho é mudança de mente.
Evangelho é quebra de cosmovisão, tá? Feminismo, como muitas outras ideologias, são argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Por quê? Porque a proposta de redenção não é a proposta que a palavra apresenta. A única